Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos mais uma vez, nós daqui, vocês daí, aonde você estiver. Graças a Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua casa. Hoje, sexta-feira, o nosso culto de libertação, nosso culto online, mas que você possa dar o seu melhor. Isso não interfere se ele é online ou é presencial. Faça o seu melhor, preste o seu melhor culto. Na realidade, nós vamos refletir na palavra de Deus nesta noite. Eu daria o tema da ministração livres. Nós vamos falar sobre isso, sobre sermos livres. Eu acredito que esse seja o melhor tema. Convido você neste momento a fazer uma oração antes de nós entrarmos na palavra, na meditação da palavra desta noite. Que você seja impactado pela palavra de Deus, que as mãos do Senhor possam te alcançar aonde você estiver. Pai eterno, obrigado por este momento precioso, muito precioso, que é o de nós estarmos na tua santa presença, juntos para meditarmos na tua palavra, para aprendermos de ti. E nós temos certeza que o teu Espírito Santo, ele vai muito mais além daquilo que a gente fala, ou vai muito mais além daquilo que a gente alcança. Então que o teu Espírito Santo sinta-se à vontade entre nós, que o Senhor possa estar neste momento tocando no coração daquele que está me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. Que a tua bênção, Senhor, seja derramada de forma que fuja até do nosso entendimento. Aonde houver uma necessidade, que o Senhor possa estar agindo. Se for enfermidade, que haja cura. Porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é advogado dos advogados. Então, aonde for necessário algo que esteja faltando, que o Senhor possa suprir na tua infinita bondade, Pai. Mais uma vez eu te agradeço e peço ao Senhor que nos direcione nesta ministração, nessa reflexão que nós vamos estar trazendo, para que todos nós possamos crescer e aprender de Ti e amadurecer como servos, como filhos do Senhor. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse, o tema que eu coloquei na ministração desta noite é livres. Nós vamos ler alguns versículos no livro de João, capítulo 8, a partir do verso 31. O versículo chave é bastante conhecido. Está aqui entre esses que nós vamos ler. João capítulo 8, verso 31 em diante, diz assim: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Esse é o tema. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa conversa que Jesus está tendo com os judeus, ele surpreende quando ele diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, ou se conheceres a verdade vos libertará. Eles logo se colocam numa defensiva: mas espera aí, nós não somos escravos. É o que a gente leu aqui, a leitura que nós fizemos. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Aí Jesus explica para eles que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Partindo desse ponto de vista, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para ampliar um pouco mais. Não apenas na questão que Jesus tratou aqui dentro do texto,
a questão do pecado, mas ir um pouquinho mais além, até porque o que Jesus queria tratar aqui, quer tratar, tanto no texto como trazendo para as nossas vidas hoje, é que se somos escravos, de alguma maneira, nós precisamos de libertação. Ou seja, precisamos ser livres. E Jesus trouxe dentro do contexto o pecado. Mas segundo segunda carta de Pedro, capítulo 2, o verso 19, diz que daquilo que nós nos deixamos ser vencidos, nos tornamos escravos, ou servos, se vocês preferirem. Escravos parece algo muito mais forte, mas é que a verdade é essa mesmo. Escravo não é uma coisa boa. O próprio nome, quando soa aos nossos ouvidos, já é algo pesado, mas é disso que Jesus estava tratando. Porque podemos ser livres, ou achar que nós somos livres, mas de alguma maneira, como lá na carta de Pedro, segunda carta, eu repito, capítulo 2, verso 19, tudo aquilo que nos vence, nos torna servo. Ou seja, nós não temos domínio, nós não temos controle sobre o que quer que seja. Na fala de Jesus, pecado, mas nós vamos ampliar um pouco mais, um pouquinho só, para entender de que a palavra de Pedro, ela é verdadeira. Aquilo que nos vence, seja o que for, torna nosso Senhor. Tornam-se nosso dono. Assim sendo, nós estamos como escravos, ou como servos. Nós vamos vendo aqui algumas coisas para a gente poder entender para onde mais a gente pode ampliar isso. Se a gente não tratar apenas da questão de pecado, mas para onde mais? Onde mais nós podemos nos aperceber como escravos? Há muitos textos que nós poderíamos citar, muitos exemplos, mas eu quero falar hoje sobre dois personagens. O primeiro personagem muito conhecido de todos nós, Gideão. Capítulo 6 do livro de Juízes conta-nos a história de Gideão. A partir do verso 11, capítulo 6, verso 11, eu não vou ler, mas apenas narrar aqui. O anjo do Senhor aparece a Gideão. Vocês que conhecem a história sabem muito bem. E a primeira coisa que eu enxergo nessa história, que de alguma maneira estava deixando Gideão num estado de servidão, foi a sua falta de autorresponsabilidade. Sua falta de inferioridade também. Na verdade, a falta não, a inferioridade era algo que estava presente. Nós vamos ver isso daí. O anjo do Senhor aparece a ele, e a primeira coisa que o Gideão, no versículo 13 do capítulo 6 de Juízes, está dizendo, Gideão responde: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aqui há uma questão muito importante, essa questão da autorresponsabilidade. A primeira coisa que Gideão foi jogar a culpa para Deus. Se tudo isso está nos acontecendo, por que o Senhor deixou? E eu diria então que essa falta de autorresponsabilidade escraviza muita gente. Quando nós não nos olhamos e enxergamos que a responsabilidade daquilo que nós estamos passando, enfrentando, seja hoje ou seja em qualquer momento da nossa vida, quando a gente não enxerga isso, eu diria que nós estamos sendo servos dessa falta de autorresponsabilidade. Porque a primeira coisa é ou a gente diz que é a Deus, como o Gideão fez aqui. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso aí está nos acontecendo? Ou a gente culpa a Deus, ou a gente culpa o diabo. São as duas primeiras, mas tem mais. Tem mais uma terceira.
A gente culpa os outros, qualquer um. Ou a gente culpa a Deus, vou repetir, ou a gente culpa o diabo, ou a gente culpa os outros. Os outros podem ser nossos pais, podem ser as autoridades, qualquer uma outra pessoa. Nós temos a tendência de, escondidos atrás dessa falta de responsabilidade, culpar os outros. Então eu poderia classificar essa falta de autorresponsabilidade como sendo algo que nos escraviza. E que eu e você, nesta noite, precisamos buscar a liberdade. Até porque o culto dessa noite é chamado culto de libertação. Então é propícia essa palavra. Eu não sei o que é que tem te escravizado, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, passo a passo. Outra coisa que eu consigo analisar aqui, depois dessa defensiva de Gideão, o Senhor continua falando com ele. O anjo do Senhor continua falando com ele. E mais uma vez, então, ele se esconde por detrás de algo que o dominava, que é justamente a inferioridade. Olha o que ele diz no versículo 15. Replicou-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ou seja, a síndrome do patinho feio. Eu sou o menor, eu sou o pior, eu não sei nada. A minha família é a mais pobre, eu vim de família pobre. Enfim, Gideão se escondeu por detrás desse domínio, inferioridade. E quantos de nós que não agimos da mesma maneira? Talvez nesse momento, período que nós estamos passando, muitos estão se deixando levar ou se escravizar por esse sentimento, inferioridade. Eu não sou ninguém, ninguém me conhece, eu sou o menor, a minha família é menor. E você vai classificando, você vai colocando mais itens nesse processo todo para se auto-justificar. De que você tem razão, de que você é pequeno, de que você é o patinho feio. Mas eu volto a dizer, a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é essa, de libertação. Aí alguém pode dizer, assim como os judeus, mas eu não sou escravo. Então, vamos vendo aí onde mais a gente pode ver onde nós estamos falhando. Nós que conhecemos a história, ou mesmo você que não conhece, pode continuar o texto, lendo um texto que você vai ver, que depois de tudo isso daí, Gideão fez prova com Deus, e Deus usou Gideão para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Deus cumpriu o seu propósito. Gideão se levantou como um grande homem, assim como o anjo, quando chegou a ele, a primeira fala do anjo foi: o Senhor é contigo, varão valoroso. A partir dessa conversa é que houve o primeiro passo dele na defensiva. Ah, se o Senhor é com a gente, por que tudo isso nos sobreveio? E a segunda é: ah, mas eu sou o menor, vai nessa tua força. Não, mas eu sou o menor. Se inferiorizando. Mas depois, como eu disse, a gente sabe que o Senhor o usou e fez algo tremendo. Agora eu perguntaria, então quais são, ou quais podem ser as amarras que estão nos impedindo de falarmos assim: eu sou livre? Será que você, da onde você estiver, pode bater no teu peito e dizer: eu sou livre? Até porque um dia desses eu fiz um vídeo onde eu disse algo sobre esse mesmo tema aqui, e onde eu fiz a seguinte colocação: o pior escravo, ser escravo já é ruim, mas o pior escravo não é aquele que é escravo dos outros, é aquele que é escravo de si mesmo. E nós muitas vezes estamos sendo escravos da gente mesmo. Em que área? Vamos ver. Quais são as minhas amarras, ou quais podem ser as tuas amarras? O medo, o pânico. Agora, nessa época aí, isso aqui é natural. Você vê pessoas amedrontadas.
e são influenciadas. Nós somos influenciados por tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve. Se conta uma coisa boa, são 10 segundos. Mas uma coisa ruim, a semana inteira, o mês inteiro, a quarentena toda, você fica sendo martelado por tudo que é coisa que não presta. Informação é ótimo, mas a gente precisa aprender a filtrar isso. Isso está dentro de uma outra ministração que eu trouxe outro dia. A gente precisa aprender a filtrar. Então tudo isso daí traz para mim e para você algumas amarras, que são essas que estão dentro, que eu poderia dizer aqui, canalizando dos nossos sentimentos. Medo, pânico, falta de fé. Falta de fé. Agora eu vou para um outro personagem, mas que a gente vai ver que a falta não é só a questão de falta de fé. Mesmo quando se tem a fé, a gente pode dar uma bobeada, e nós vamos ver um outro personagem já já. Mas eu quero apenas continuar nesse tópico aqui por enquanto. Quais são as tuas amarras? Comece a se perguntar. O medo tem te paralisado? O pânico piorou. A falta de fé também é outra coisa que você nem sai do lugar. E para quem conhece a palavra, e só voltando lá no livro de João, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra. Mas uma outra coisa também que eu acho interessante é que muitos de nós conhecemos a palavra, mas continuamos escravos. Conhecemos a palavra, principalmente a palavra de Deus, mas continuamos escravos. Então isso também é ruim. É como diz aquela história, o pior cego não é o cego. É aquele que tem as vistas, mas não quer enxergar. Então o pior de ser escravo é você conhecer o caminho da libertação e você não trilhar por ele. O que é que tem sido ou estado presente na tua vida que tem te amarrado? Nós somos escravos. Eu fiz uma anotação aqui. Sabe do que mais? Isso dá vários caminhos para a gente trilhar aqui. É claro que eu vou resumir, porque a gente não vai se estender. Mas nós somos escravos da nossa falta de disciplina. Pastor, eu não entendi. Eu vou falar para você. Você vê que Jesus, ele deu um exemplo para os judeus. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós fomos lá para Pedro, lembrando novamente. Pedro diz, aquilo que vence você é servo daquilo. Aquilo que te domina, então, eu coloquei aqui nas minhas anotações, nós somos escravos da nossa falta de disciplina. E aí a gente vai abrir um leque aqui. Nós poderíamos dar muitos exemplos, ou alguns exemplos, dentro das 7 áreas da nossa vida, onde nós somos indisciplinados. Mas eu vou citar apenas 3 áreas da nossa vida. Nós somos indisciplinados na nossa área física, não cuidamos da nossa saúde, o nosso corpo, o que acontece? Vai cobrar. A gente não cuida da nossa saúde, é área física. Ficamos doentes e reclamamos para Deus. Ah, Senhor, eu estou doente. Ah, mas você não cuidou na hora de você se alimentar, você não cuidou, enfim. Área física. Primeira área. Segunda área, que eu poderia citar aqui, a área financeira. Eu falei sobre disciplina, não falei? Nós somos indisciplinados financeiramente falando, entramos em apuros, e o que a gente faz? Se torna escravo disso, uma vida inteira, e depois chora. Terceira área, são 7 áreas na nossa vida, eu estou citando 3. A terceira agora, a área familiar. Mas como que vai ter indisciplina na área familiar? Tem. Dentro da família existe uma hierarquia, você não sabia? Existe. Ah, mas a geração de hoje é uma geração longe dos propósitos de Deus para a família. É o pai que não respeita o filho que não respeita o pai que não respeita a esposa, o esposo, a esposa, a esposa, o esposo, e assim por diante. Mas existe uma hierarquia. Quando a gente é indisciplinado dentro desta constituição chamada família, o que acontece com a gente?
somos alvos de muitos problemas. Sim ou não? Somos alvos. E a gente é indisciplinado. Eu gosto muito dessa minha fala. É uma fala que eu uso já há algum tempo. A gente não erra, não é porque não sabe, é porque é indisciplinado, é imprudente. Alguém que corre 180 km por hora numa rodovia, ele corre porque ele não sabe que não é para correr? Não, é porque é inconsequente, imprudente. A gente maltrata, voltando aqui para a questão da família, é porque não sabe que não é para maltratar? A gente espanca porque sabe que não é para espancar. O marido que bate na mulher. Irmãos, eu vou pular, porque isso aqui dá pano para manga. Vai longe. Como eu falei da questão da saúde, como eu falei da questão das finanças, e tem mais 4 áreas que eu não vou falar, porque não temos tempo. Mas se você procurar as outras 4 áreas da nossa vida, são 7 áreas total. Você vai ver em que áreas, porque o que temos que fazer então? Ter equilíbrio em todas elas. Buscar equilíbrio. Eu disse que ia falar sobre outro personagem, quando eu falei que também um outro sentimento que nos escraviza é a nossa falta de fé. Porém, mesmo quando nós temos fé, vamos ver? O segundo personagem que eu quero citar é Pedro. Está lá em Mateus 14, verso 22, por ali. Todos nós conhecemos também. Jesus estava vindo sobre as águas, andando sobre as águas. Quando os discípulos que estavam no barco o veem, fala, está vindo um fantasma. O Senhor, não se preocupem, sou eu. E aí, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Senhor, se é tu, mande eu ir ter contigo. E Jesus falou, vem. O que Pedro fez? Foi o que gerou essa atitude dele de ele sair do barco? A fé. Sem ser Jesus, qual foi o outro homem que andou sobre as águas? Pedro. Nenhum outro homem andou sobre as águas. Pedro. Então eu diria que é uma tamanha fé. Qual homem pode ter feito outras coisas qualquer, mas qual outro homem sem ser Jesus? Pedro. Então a fé de Pedro aqui estava acima de qualquer outro discípulo. Que se eu tivesse lá naquele barco, eu tinha pego carona com Pedro. Peraí, se Pedro foi, eu também quero ir. E pulava do barco. Mas os outros não fizeram, né? A gente não sabe disso, que eles não fizeram. Eles não... Acho que ficaram com medo. Continuaram com medo, porque eles já estavam preocupados por conta do vento, da tempestade. E aí é o que a gente vai ver. Onde que até mesmo quando a gente tem fé, a gente precisa tomar cuidado. Pedro, possuído por uma grande fé, pulou e obedeceu a fala de Jesus. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Vem. Ele obedeceu. Ele foi. Grande fé. Porém, e aí é onde eu e você precisamos ter cuidado. Ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, para as águas revoltas. E quando ele olhou, quando ele tirou os olhos, por isso que lá no livro de Isaías está escrito que o Senhor conservará aqueles cujos olhos estão postos, ou cuja mente está posta nele. Os olhos, a mente. Porque para onde você direciona os teus olhos é para onde você vai. Imagino eu que alguém olha para lá, não vai andar para trás, né? E nem de lado. Então para onde você olha é para onde você se direciona. Sua mente está focada naquilo ali. Só que Pedro, mesmo sobre as águas, andando, olha para o vento, olha para o mar revolto. O que acontece? Afunda. Mesmo com grande fé. Aí é o contrário de pouca fé. Ou de não ter fé. De não ter fé já é feio. É feio, lógico. Porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, eu não sei o que você está fazendo aqui me ouvindo. Agora, se você está aqui, eu acredito que você tem fé. Que você está adorando ao único Deus. E sabe, e acredita, e crê que Ele pode mudar essa sua situação. Ele pode tirar, arrancar essas amarras que de repente sejam algumas dessas que eu citei aqui. Medo, pânico, falta de fé. Ou mesmo que você tenha fé, o medo aparece, esse sentimento, o medo te paralisa.
Mas você acredita. E Deus pode. A palavra de Deus nesta noite é essa. Ele pode te libertar desse sentimento que está te amedrontando, que está te paralisando. A gente só precisa fazer a mesma coisa que Pedro fez. O que? Afundar? Não, não. Afundar não. A gente já pode estar afundando. Mas o que Pedro fez quando ele afundou? Fala para mim aí. Clamou. Clamou, Senhor, salva-me. Então eu não sei o que você está fazendo aí do outro lado, sofrendo os seus males, vamos dizer assim. E não clama, e não abre a boca. Se você crê, já é o primeiro passo. É possível. Impossível é você não crer. Agradar a Deus se você não crê. Mas se você crê, você já é um passo à frente que você tem. Então, abre a tua boca e clama a Deus. Abre a tua boca e diga como Pedro disse. Senhor, salva-me. Em que área da tua vida? Não sei. Aí você que vai ver. É no teu relacionamento conjugal. É no teu relacionamento profissional. É nas suas finanças. Em qualquer uma dessas áreas. Deixe de ser escravo. Pelo amor de Deus, se você conhece a palavra de Deus, então leia a palavra e viva a palavra. Acontece que nós temos um bando de crente. Um bando sem querer ser pejorativo. Mas um bando de crente dentro da igreja morrendo. Porque eles não são nem frio nem quente, são morno. E o que Jesus disse? Aquele que for morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Meu irmão, sai desse lugar aí. Vem pra cá, venha servir a Deus. Eu não vou nem dizer pra você, vai pra lá. Não, vem pra cá, vamos servir a Deus de verdade. E não vamos nos atemorizar por causa de uma... Como disse alguém no ano passado, o ano retrasado, uma das crises que a gente teve aí para trás. É só uma marolinha. A gente sabe que não é só uma marolinha. É algo pesado. Mas quem é o Deus que você serve? É o que estava vindo sobre as águas? Jesus. É o que estava dentro do barco numa outra ocasião, embora que dormindo, mas estava lá dentro? Quem é o seu Deus? É o mesmo que disse, conhecereis a verdade... Aleluia! E a verdade vos libertará. Agora, é uma pena que a gente conhece a verdade, mas vive acorrentado dentro desses sentimentos que eu disse, ou dentro dessa nossa falta de disciplina na nossa vida. É chamada para responsabilidade, hein, irmão? Igreja do Senhor, é chamada para responsabilidade. O mundo pode estar brincando. Pode sim. Mas Deus não nos chamou para brincarmos. O vento está balançando. Mas nesta noite, neste momento, para concluir, vamos fazer como Pedro. Vamos clamar a Deus. Do que eu ou você, ou do que você e eu, estamos precisando nos libertar. Medo, nossos sentimentos, nossa falta de autorresponsabilidade, falta de disciplina, nossos pecados, claro, tem essa questão também. Nossos pecados. Eu pequei, não tem jeito mais. Tem. Jesus Cristo é o nosso advogado. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Qualquer que seja o dominante, eu gostaria de te convidar. Vamos orar. Para que Deus possa nos libertar. E como Jesus, no verso 36 lá de João 8, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você crê, aonde você estiver, põe a mão no teu coração. E se junte comigo. Se junte comigo. Pode ser que em alguma dessas áreas aqui, ou qualquer uma outra área, eu esteja sendo servo e não tenha me apercebido. Mas eu gostaria de pedir a você também, antes da oração, faça uma análise interna.
e busque dentro de você. Ah, mas eu não tenho pecado. Não é de pecado apenas que estamos tratando. Se for, Jesus perdoa e você vai ser liberto também. Mas essas outras áreas que nós falamos aqui, vasculhe dentro do teu coração e clame a Deus agora. Oremos ao Senhor. Se junte comigo, oremos ao Senhor. Senhor, nós não queremos achar que somos livres como aqueles judeus com os quais o Senhor estava conversando. Mas nós somos livres. Quem disse que nós somos escravos? Nós não queremos achar que somos e estamos, na verdade, em alguma área da nossa vida, uma ou duas ou até mais, amarrados, acorrentados. Nós não queremos isso. Então, mediante a palavra tua, que é poderosa, que a tua palavra, ela mesma nos diz que ela não vem e volta vazia, mas antes ela faz aquilo para o qual ela foi enviada. E se ela caiu nesta noite no coração de alguém, que ela possa produzir realmente tudo isso que nós estamos falando, produzir uma libertação geral em todas essas áreas, Senhor. Senhor, que o nosso coração neste momento esteja diante de Ti, com sinceridade. Se por alguma razão, Senhor, nós temos vivido uma vida mais ou menos, estando dentro da igreja, dizendo, eu sou servo de Deus, assim como os judeus, mas nós somos filhos de Abraão. Sim, nós somos da igreja, você é da igreja, mas você está naquele patamar que eu disse, nem quente, nem frio. Então, meu Deus, que eu não esteja nesse aqui de morno, não. E que esse que ora comigo, Senhor, esse que crê na Tua palavra, ainda que esteja atemorizado, porque o vento tem soprado de um lado para o outro e não vê uma saída para cá ou para lá, não tem nenhum barco na circunvizinhança para ajudar. Mas nesta noite, Senhor, a partir desta oração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, a virtude do Senhor possa descer sobre este lar, sobre essa família, sobre este homem, sobre esta mulher. Desça agora, clareia a mente, Senhor. Que não seja, os olhos nossos não estejam vendados, mas que a gente enxergue a Tua palavra. Como o Senhor disse, conhecereis, e nós conhecemos a Tua palavra. Então, Senhor, que nesta noite as amarras caiam por terra. Que as correntes caiam por terra, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Esta é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso grito de Pedro. Senhor, salva-nos. Esse é o nosso grito. Este é o grito desta mulher que está me ouvindo agora. Deste homem, Senhor. Talvez algo que eu citei aqui é algo que não esteja acontecendo, mas tem alguma coisa mais profunda que eu não falei. Então aí o Teu Espírito Santo pode entrar, pode ir lá no fundo do calabouço e tirar esta pessoa de lá, Senhor. Porque ela está clamando por misericórdia agora, como o rei Manassés um dia clamou. Porque ela acredita no poder da oração. Não é no meu nome. Não é no nome de nenhum outro aqui presente. Não é no nome da nossa igreja. E de nenhum homem nesta terra. Mas é no nome de Jesus Cristo que nós clamamos. Amém e amém.